Tá, foi? Foi. Meu Deus, paz do Senhor! Muito boa tarde, galera. Aqui quem fala é Fernando Ribeiro e estamos aqui mais uma vez com Epifania Flame, beleza? Episódio 3 e hoje recebendo o saudoso meu amigo pastor Márcio Barbosa. Fala comigo, irmão. A paz, meu amigo. A paz de Cristo para vocês também. Uma boa tarde para quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui. Me sinto muito feliz em poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor já fez, está fazendo e fará no nosso meio. Meu Deus, muita glória, muita glória. Então, rapaziada, cara, muito feliz por mais uma vez estarmos aqui. Você, por favor, aí, para um pouquinho, para, ó. Se inscreve, tá? Se inscreve, dá o like, que aí o YouTube fica mandando para todo mundo, né? Que deu like. E outra, compartilha com geral, beleza? Então, vamos que vamos. Pastor, vamos lá. Eu conheço o pastor Márcio quando ele nem era pastor. É verdade. Nem era pastor. Ele é fisioterapeuta, gente. Fisioterapeuta. E aí eu estudei com ele há mil anos atrás. Só que na época eu era meio rebelde ainda. Um pouquinho, né? É, a graça alcançou ele. E aí eu fiz algumas aulas com ele, porque na faculdade você faz aula assim separado. E esse homem já era um homem de Deus lá, não é demagogia, é verdade. Louvava na faculdade. E aí eu conheci ele lá, na época eu não tinha tanta intimidade, mas sempre vi com ele, as pessoas testemunhavam dele lá, falavam dele lá. E eu na época estava desviado, tá? Perdido, mas a chama do Senhor nunca tinha saído do meu coração. Nébias. Então assim, voltei para a glória do Senhor tem 4 para 5 anos e estamos caminhando para a glória de Deus aí firmes, amém? Então fala, pastor, um pouquinho da tua profissão aí. Como o Fernando já disse, né, eu sou fisioterapeuta, né, e de fato a minha profissão ela está muito entrelaçada no meu propósito. Ô, glória, olha aí. Antes de eu ser fisioterapeuta, eu já cursei outras faculdades, iniciei fazendo engenharia, não me achava, não me identificava. Foi então que eu comecei a pesquisar sobre a fisioterapia. E aí eu não entendia de fato, né, que estava literalmente ligado ao meu propósito. Que a gente na fisioterapia, a gente, né, traz ali a possibilidade do paciente, né, poder ter a sua vida ativa novamente, a gente trata o corpo dele, de vez em quando a gente trata a alma também, né, que acaba sendo de fato uma terapia. E hoje, né, eu na responsabilidade, pela misericórdia do Senhor, sendo pastor, eu consigo de fato também dentro do meu trabalho falar um pouco de Jesus quando me dão uma oportunidade, ou até mesmo deixar Jesus falar por mim, né? Através até também do silêncio. Então assim, a minha profissão ela está interligada ao meu propósito de vida. Então quando você acha o seu propósito de vida, você tem condição de ser bem-sucedido. Você consegue viver uma vida plena, uma satisfação, porque você achou o teu propósito de vida. Então, eu acredito que a minha profissão faz parte também do meu chamado. Amém, amém. Eu também sou fisioterapeuta, né? Me formei, acho que uns 30 anos depois dele. Porque eu reprovei bastante. Mas eu me formei para a glória de Deus. E é muito sobre isso, porque eu uso muito da fisioterapia para ganhar alma. E eu queria que você contasse se você tem algum testemunho. Tenho. E depois eu conto um também. Eu tenho 2 que me marcaram muito. Né? Eu atuo hoje, na verdade, com hidroterapia, né? Um trabalho na piscina. E aí uma vez eu estava com uma paciente, a gente estava conversando muito, e eu comecei a falar de Jesus para ela. Ela me deu essa brecha, essa oportunidade, e começamos a conversar, o assunto foi surgindo. De repente eu me vi dentro da piscina fazendo um apelo para ela e ela entregando a vida dela para Jesus. Meu Deus. Aquilo ali me marcou demais, né? Outro episódio foi eu estava dentro da clínica e uma paciente, ela falou. Eu não consegui de fato atendê-la, né? Como fisioterapeuta, eu não consegui executar manobra nenhuma, técnica nenhuma. Eu só ouvi. No final, ela disse para mim que aquele foi o melhor atendimento da vida dela. Meu Deus. E eu entendi que a doença dela não era somente no corpo, mas sim na alma. Exato. A alma dela estava apenas expressando, né, aquilo que estava acontecendo nela no dia a dia. Então essas coisas me marcaram, eu falei, caramba, realmente assim,
não tem como eu não entender que tem um propósito estar como fisioterapeuta e continuar falando de Jesus para quem precisa. Amém. Um dado muito importante que a gente precisa falar, no Evangelho de Marcos 16, capítulo 15, onde Jesus vai falar sobre ir por todo mundo pregar o Evangelho. Esse ide aí, no grego, significa por onde for. Então, ou seja, o pastor ele está lá atendendo o paciente dele, mas ele está indo. Enquanto ele está indo, ele está pregando. Então, você que tem algum tipo de profissão, você que é professor de escola de futebol, ali você não está dando uma aula de futebol, ali você vai estar pregando o Evangelho para as crianças. Você que é arquiteto, você vai estar lá planejando, vai estar com as pessoas ali da obra, enfim, ali você está pregando o Evangelho. Aonde você for, Jesus te deu uma ordem para você pregar o Evangelho, onde você estiver. Eu vou contar é recente. Uma paciente minha pediu atendimento domiciliar, eu estou atendendo ela, aquela mulher rangendo os dentes, ansiosa, anda para lá, anda para cá. Eu falei, meu Deus. Comecei a conversar com ela, aquela mulher ansiosa, extremamente ansiosa, nervosa. Eu consegui atender ela, atendi, aliviei um pouco das dores dela. Só que no final eu falei, pô, você aceita uma oração? Ela falou, aceito. E ali eu orei, ela sentiu a presença de Deus, a fisionomia dela mudou completamente. E aí durante os atendimentos eu falei para ela que Jesus salvava, curava, libertava e ele era a única solução para a vida dela. E ela aceitou Jesus. E eu continuo atendendo ela, as dores dela sumiram, agora estou mais na parte funcional e além de atender ela, eu discipulo ela. Assim, isso é importante, Fernando, porque eu sempre oro ao Senhor e falo para que o Senhor de fato ele venha me usar, para com que as minhas mãos ela venha trazer cura para quem precisa. Amém. E você citou algo muito interessante que eu me recordei aqui quando Paulo ele vai escrever no livro de Romanos, né, no capítulo 12, no verso 12, ele vai dizer o seguinte, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Hoje a gente está vivendo um tempo onde as pessoas elas não estão apenas se conformando, mas também não querem transformar o ambiente. Então, assim, não é porque eu estou no ambiente de trabalho que eu não posso transformar aquele ambiente. Óbvio que eu tenho que ter a sabedoria de não anular a minha profissão, o meu trabalho, começar a pregar o Evangelho, aí é falta de sabedoria no ambiente, né, corporativo, mas eu preciso de fato estar pronto para aquilo que Deus quer fazer. Então ficar atento aos sinais. Então quando o paciente ele me dá um sinal, eu falo, opa, eu preciso transformar esse ambiente. Não só não me conformar, mas a transformar. Eu entender que aonde quer que eu venha estar, eu posso ser um agente de milagre para quem precisa. Eu consigo falar de Jesus, tá? Eu consigo expressar o amor de Jesus através da minha vida. Sim. Na minha simplicidade, no meu bom dia, no meu muito obrigado. Então, a Bíblia vai falar assim, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer tipo de coisa, façais tudo para a glória do nome do Senhor. Amém. Então, dentro do meu trabalho, eu estou glorificando o nome do Senhor. Então, quando as pessoas elas recebem uma cura, não é somente do fisioterapeuta, mas de alguém que foi enviado pelo Senhor para poder ser um agente de milagre para quem precisa. Isso é importante. Perfeito, perfeito. Então, você vê que a gente não pode ser 007 de Deus, né? Não tem como. Não pode ser 007. Onde a gente chega, a presença de Deus chega, a glória de Deus chega. A glória de Deus chegando, o nosso testemunho. Paulo vai dizer que nós temos que ser cartas lidas, cartas vivas do Senhor. O nosso testemunho tem que falar por nós e depois a pregação do Evangelho. Lógico que só testemunhar não, a gente tem que falar também. Assim como o pastor falou, tudo é um gatilho, gente. É uma oportunidade. Uma pessoa está falando de alguma dificuldade, você entra com a palavra de Deus, aquela pessoa vai te dar uma abertura e você fala da palavra de Deus. Amém? Amém. E aí, como eu falei com o pastor aqui, eu conheci ele antes de ser pastor, e eu queria saber como é que foi esse processo aí, de sair de, não sei. Como é que foi o teu início, assim? Você já veio de cargo, veio de tempo? pode contar à vontade, pode. Foi obreiro, se foi faxineiro da igreja. Então, Fernando, tudo começou, de fato, né? É algo que é um pouco longo, porque eu sou nascido e criado num berço cristão, né? A minha avó, no caso, já era cristã, meu pai, né? Minha mãe. Então, quando eu nasci, há 36 anos atrás, eu já vivi dentro de um lar cristão. Então, foi algo que foi acontecendo, não vou dizer assim que foi tão fácil, não. Mas só que acontece, hoje, 98% da minha família é cristã, né? Pela misericórdia do Senhor, né? E somos aproximadamente em torno de uns 10 pastores hoje. Deus, meu sonho. Então, mas só que acontece, eu fugia de fato,
Porque assim, eu cresci também dentro de um tempo onde ser pastor só tinha um olhar ruim, onde o pastor de fato ele só se doava e não tinha o entendimento, não tinha o direito de pensar nele, de descansar, de cuidar da família. Então eu cresci dentro desse ambiente, meu pai é pastor, então eu vi ele se doar muito, não é que isso seja ruim, eu glorifico ao Senhor, porque tudo que experimentamos dentro de um ambiente de milagre foi por conta desse se doar, né? Então, eu fui crescendo, com 14 anos eu lembro que eu fui chamado de fato para entrar numa vida ministerial, para ser consagrado a diácono. Eu lembro que eu tinha 14 anos, mas eu corri, porque eu falei, não quero estudar, né? Consegui escapar. Continuava trabalhando na igreja, auxiliando grupos jovens, adolescentes, né? E de repente, com 21 anos, isso aconteceu de novo. E eu fugi de novo. Eu sempre fugia. Eu só atuava no Ministério da Música, eu só cantava, né? Desde criança sempre cantei na igreja. Eu achava que isso estava muito bom. Isso, e de fato, me trazia uma certa satisfação. Até que eu me lembro que um dia eu já estava casado, Deus usou uma profeta, né? E disse assim que eu seria de fato sim um pastor. Não adiantaria eu ficar fugindo. Só que dentro de mim, querendo ou não, você já tem aquela raiz, né? O chamado, sabe? Aquela chama vai acendendo. Você não quer ceder, mas você vai vendo o cenário todo assim, sendo preparado para tal coisa. E de fato eu não congregava mais com meu pai, né? Já estava na DEVEC. E foi então que a gente começou a liderar adolescente. E foi um tempo muito maravilhoso. Eu cresci muito no Senhor. Porque eu tive grandes experiências na minha infância, como crente, né? Eu tive muitas experiências, mas de fato eu ficava sempre na barra dos meus pais. Poxa, eu sou filho de pastor, né? Minha mãe era diaconisa, que hoje já dorme no Senhor. Então eu estava muito confortável naquele ambiente. Quando eu cheguei na DEVEC de fato, eu não queria fazer mais nada, eu estava cansado, literalmente estava cansado. Vou ficar crente de banco. 20 amigos cansados, sobrecarregados, eu estava assim, cansado. Eu só queria ficar sentado, acabava o culto, eu e minha esposa ia para casa. Só que aquilo vai incomodando, porque você está acostumado a trabalhar. Não é que isso tem que ser, de fato, eu não quero que as pessoas pensem que você tem que entrar no ativismo religioso. Não é isso. Eu não tenho que ir somente pelo serviço. Né? De fato, quando eu entendo quem Cristo é na minha vida, eu tenho prazer em servir. Exato. Então eu comecei a trabalhar, né, em outras igrejas, até que um pastor amigo começou a enxergar isso e assim, e fez menção do meu nome. Então eu fui liderar adolescente, começamos a liderar adolescente, né? Eu já comecei a entrar para o corpo de obreiros da igreja oficialmente, né? Fui a diácono também, com um ano depois eu fui ao diaconato, e assim, fui estudando, né? Me preparando para aquilo que o Senhor tinha para fazer, comecei a liderar jovem também, e aí assim o Senhor achou graça, de fato, né? Em cumprir uma promessa que a gente tinha feito, mas de fato não tinha para onde eu fugir. Aquilo que eu falei para você, por quê? Dentro da minha casa, eu vi o Senhor fazer muitas coisas. Eu me lembro que ainda na minha infância, eu criei um hábito que até hoje eu exerço isso por conta do que eu vivi, né? Eu me lembro do meu pai, nós somos 5, né? E eu sou, de fato, o quarto, embora sou gêmeo. Então eu fui o quarto... Você é gêmeo, né? Sou. Caraca, eu não sabia disso. Mas vou chegar aí, faz parte desse processo. Então o que acontece? Eu vi meu pai na madrugada dobrar o joelho, orar. Eu vi o Senhor fazer milagres, de fato, nós não éramos pobres, né? Eu digo de passar necessidade, mas tínhamos sim uma certa escassez a qual o Senhor sempre supria. Nos 45 do segundo tempo o Senhor chegava com recursos, chegava mesmo. E assim, meu pai era um homem de oração, eu fui criado dentro desse ambiente. A minha casa era uma casa, a sala da minha casa tinha 3 metros a 4 metros, e tinha dias, toda sexta-feira, já chegando dias de ter 40 pessoas dentro daquela sala para oração. Vim gente da Baixada Fluminense, Belfor Roxo, porque era uma oração muito conhecida, né? Ali na década de 90, ainda nos anos 2000. Então fui crescendo dentro desse ambiente. Então não tinha para onde eu fugir. Então eu fui aprendendo a amar Jesus desde a infância. O meu pai, pela misericórdia do Senhor, né, ganhou muitas almas para Jesus, e até hoje, com quase 80 anos, ele sai aos domingos para evangelizar a moda antiga, com
panfleto nas mãos, debaixo do sol quente, e assim, e a pregação dele, de fato, é aquela pregação assim, ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno. Tá quente aí, hein? Então assim, ele não tem, de fato, não sabe dar voltinha. E assim, às vezes eu sou um pouco até meio que pedrada, porque eu cresci nesse ambiente e eu entendo que precisa um pouquinho desse Giló. A nossa geração está muito, sabe, gourmetizada, né? Então, só que a gente tem que voltar um pouquinho, não ao passado, mas às origens. Sem saudosismo. Sem saudosismo. Mas aquilo que de fato é o Evangelho. É o Evangelho. Então, eu fui criado dentro desse ambiente. Então, eu vi o meu pai, de fato, se gastar, mas por uma causa assim, sabe? Abençoada, que é o reino. Só que eu, como criança, como adolescente, eu achava que eu tinha que viver a minha vida, eu achava que eu tinha que, sabe, curtir a minha vida. Então, por isso que eu fugia. Mas um dia o Senhor mexeu na curva. E aí não tinha como fugir mais. E de fato eu falei, Senhor, perdi. Eis-me aqui. E assim, eu hoje amo ser pastor. Glória a Deus. Então, pra galera aí que tem medo, vai sem medo que Deus sustenta. Sustenta. E como sustenta? Cara, assim, se eu falar assim, o que o Senhor fez, é muita coisa, Fernando. Eu vou falar pra você, sou muito abençoado pelo Senhor. Eu não tenho medo de me gastar, né? As pessoas que me conhecem sabem do que eu estou falando, né? Eu não falo isso para a glória do meu nome, está repreendido que ele cresça ou diminua. Eu entendi o que é servir ao Senhor. Né? Então, assim, é muito bom. Poxa, é fácil? Não é fácil. A chamada não é fácil, né? Tem dias que você vai se sentir cansado, né? A gente estava falando, eu não sei se você fez menção de Neemias no início da sua palavra, né? Eu me lembro muito acerca do chamado de Neemias, quando ele é chamado para a reconstrução dos muros. O cenário era um cenário onde ele recebe uma informação, sabe, que o povo estava sem terra, tá? As portas de Jerusalém estavam queimadas, derrubadas. Neemias, ele recebe aquela informação de seu irmão, o que a Bíblia vai dizer, só que ele se assenta, jejua, chora e ele volta a servir o rei. Então, Neemias, ele tinha todo o direito de falar assim, eu não quero mais. Porque assim, poxa, é meu momento de luto, eu não quero mais servir. Só que ele vai servir. E quando ele está servindo, a Bíblia vai dizer que o rei consegue perceber uma tristeza no coração dele. Então você entende que isso é cuidado do Senhor. Quando eu estou servindo, até mesmo nos meus momentos de dor, o Senhor está cuidando de mim. O que eu quero que você entenda, Fernando? Ao menos na minha vida foi assim. Embora eu fui criado nesse ambiente cristão, de milagres, do Senhor fazer, eu vivi uma experiência no ano de 2008 que marcou a minha vida. E aí, vou entrar onde você me perguntou. Ô glória, vamos que vamos. Eu nasci e criado nesse ambiente, né? Lar cristão, oração, vendo pessoas sendo batizadas na sala de casa, milagres, enfim. No ano de 2008, eu lembro que eu tinha exatamente 20 anos. O Senhor falou que eu iria passar por um vento que de fato iria mudar a minha mente. Que se eu não estivesse alicerçado na palavra, eu iria tombar. Foi essas palavras que o Senhor usou, né? A missionária, hoje pastora Rosa, que ela mora no interior do Rio de Janeiro hoje, uma mulher de Deus usada muito pelo Senhor. E ela foi usada, de fato, para falar isso para mim, meu filho. Quando o Senhor fala, é porque vai acontecer algo que vai abalar as nossas estruturas. Eu ouvi, né, a palavra que o Senhor liberou, também através do pastor Roberto Rosa. Hoje ele mora em Bangu, está vivo, né? Eu ouvi aquela palavra, eu guardei no meu coração. 6 meses depois eu estava no quartel, um amigo meu mandou ir para casa, eu fui para casa. Chegando em casa, eu cheguei passando mal um pouquinho. Eu falei com a minha mãe assim, faz um chá, né? Quando o chá estiver pronto, você me chama. Enfim, minha mãe fez o chá, deitou para descansar, porque o chá estava quente demais. Então ela esperou esfriar para não me chamar. Nisso que ela deitou, ela infartou. E assim, esse episódio foi algo que mudou na minha vida, porque todos nós, meu pai, juntamente com a gente, irmãos, né, filhos, nós nos ajoelhamos ao redor da cama e começamos a orar. Só que a nossa oração era para que o Senhor salvasse, poxa. E a minha oração, especificamente, eu falava, Senhor, o Senhor cura, o Senhor sempre fez,
Na minha vez, o Senhor não vai fazer? Eu era um filho que era muito agarrado com a minha mãe. E o Senhor, de fato, decidiu levá-la. Aí eu entrei numa crise espiritual, aonde eu vi o Senhor fazendo na vida dos outros, quando foi na minha vez Ele não fez. E aí eu me lembro, de fato, que aquilo ali marcou a minha vida, porque eu ia para a igreja, mas sempre com aquela perspectiva de que talvez seria meu último culto, porque eu estava ferido. Eu entrei em uma depressão, que na época eu não tinha tanto esse entendimento que eu estava em depressão, porque existem pessoas que elas trabalham, que elas, né, têm uma vida até aparentemente normal, mas estão em depressão. E eu era uma dessas pessoas. Foi então que um dia, Fernando, já ao longo de quase um ano, naquele processo de questionamentos, eu ouvi, tá? Eu não estou falando para você de que eu senti ou de que o Senhor levantou alguém para falar. Eu ouvi a voz do próprio Espírito Santo falar. Eu estava dentro do banheiro tomando banho e o Espírito Santo falou assim para mim: está questionando a mim por quê? Ela foi salva, lute você pela tua salvação. E eu estava e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E foi um choro de arrependimento. Eu comecei a pedir perdão. Eu falei: Jesus, me perdoa. E eu comecei a chorar muito mesmo. E ali eu entendi que eu precisava crescer, como Paulo vai falar, né? Quando eu era menino, eu me comportava como menino. E ali eu precisava crescer na graça, também no conhecimento e nas experiências que o Senhor tinha para me dar. Foi naquele mesmo cenário que eu fui viajar com meu pai. A nossa família ainda estava de luto, né? Foi algo muito pesado para a gente dentro de casa. Eu viajei com meu pai e fui para Minas Gerais. Chegando em Minas Gerais, nós fomos em um culto bem no interior, não tinha luz, não tinha nada, estava tudo escuro. E o Senhor usou uma profetisa para falar para mim assim: eu precisei mover céus e terra para te trazer aqui, né, moço? E aquilo ali me deu nas pernas. Porque eu entendi que aquilo ali de fato era misericórdia. E era o Senhor me chamando para algo que eu precisava crescer, sabe? Sair da barra dos meus pais, não ficar somente contando as experiências dos meus pais, ter as minhas experiências. E eu precisei aceitar isso. Então foi nesse ambiente de dor. Por que eu falei de Neemias? Porque alguém também que estava sentindo dor poderia parar, mas não. Porque, Fernando, quando eu entendo para quem eu sirvo, o meu chamado, eu consigo entender que a minha dor, ela não é maior do que o meu propósito. Sabe? E eu entendi que o Senhor não deu confiança para a minha dor naquele momento. Ele falou: filho, sentou, chorou, agora vamos. Então sabe, eu fui crescendo nesse ambiente. Por isso que eu falo que não é fácil. Eu falei para você que eu sou gêmeo, né? Ano passado, 2024, no dia 1º de março, numa sexta-feira, o Senhor recolheu meu irmão gêmeo. 34 anos. Pastor também. E eu falei: Senhor, de novo. E qual foi a causa da morte? Foi infarto, né? A gente investigou, claro, né? A questão de história familiar e tudo mais. Mas assim, eu vivi de novo esse mesmo cenário. Eu indo para o hospital, né? Para que você entenda, cara. Quando minha mãe faleceu, nós chegamos a ir até o hospital. Eu e meu pai. E meu pai fez uma oração no carro que aumentou mais o meu conflito. Porque ele orou e falou assim: Senhor, ela é tua e não minha. Seja feita a tua vontade. Eu falei: poxa, calma aí. Não é possível. Qualquer pessoa, humanamente falando, vai falar o quê? Senhor, traga cura, ressuscita. Só que meu pai foi maduro para entender e eu não tinha essa maturidade. Então, nesse mesmo cenário, quando meu irmão falece ano passado, eu estava a caminho do hospital também, eu vivenciei, foi o mesmo hospital, aquele mesmo cenário, eu falei: Jesus, de novo isso? E o Senhor falou: agora você vai ter que viver a sua experiência. Aonde eu entendi de novo que eu não poderia parar e ficar chorando. Eu consigo hoje, assim como eu consegui até mesmo no funeral dele, agradecer ao Senhor pela fidelidade. Porque assim, o Senhor, ele é perfeito. A gente não consegue entender. Então hoje eu tenho um pouco mais de maturidade para passar por esse processo. Eu não estou preparado para tudo? Claro que não, Deus me livre, longe disso. Mas nesse cenário eu já tive essa experiência 2 vezes. Dói, amigo, dói demais. Mas mesmo depois de tudo isso, eu vi o Senhor continuar fazendo milagres e isso aumentou mais o meu amor pelo Senhor. E hoje o que me consola é saber que daqui a pouco estaremos na Nova Jerusalém. E aquilo que o Apocalipse vai dizer que, né, estaremos em um lugar onde não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto. Então essa é a minha alegria. Então hoje, de fato, o pastor Márcio, ele vive assim. Glória. De vez em quando levando umas pancadas, mas sempre falando: Jesus, me ajuda.
Nessa história aí de Neemias também, o que me impacta, o que também me constrange, é a compaixão de Neemias. Porque, por exemplo, o cara tava bem, tava no palácio, ele era um dos braços direitos do rei ali. Sim. E ele estava se importando com uma terra que estava destruída, com pessoas que estavam destruídas lá do outro lado. Então ele pede uma carta para ir lá, algo que não estava acontecendo com ele. Então poderia ficar na boa, indiferente, mas ele foi lá, passou por dificuldades, enfrentou a oposição de Sanbalate, Tobias. É isso aí. Porque quando você tem uma obra de Deus na sua mão, pessoas vão vir contra você para te desencorajar a fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Então também a compaixão de Neemias. E o que me impacta também é a questão do que o Senhor falou. Por exemplo, pessoas que cresceram num lar cristão, pessoas que cresceram de repente com uma doutrina, o pai sempre ensinou o caminho e tal, é diferente de quem veio de fora. Sim. Eu vim de fora, não nasci num lar cristão. Eu me converti sozinho na minha casa, sozinho. Minha mãe era de outra religião, de matriz africana, hoje ela está se convertendo para a glória do Senhor, de vez em quando está indo. Enfim, mas eu vim de fora. Você que veio de dentro, às vezes não está acostumado com as situações do mundo e a gente acaba questionando Deus, mas Deus, por que na minha casa? É isso aí. Assim, a gente acha que a gente não a gente está livre de passar por adversidades, né? Poxa, sirva ao Senhor, mas isso nunca foi uma promessa de Jesus pra gente. Exato. No mundo tereis aflições, né? E assim, ô Fernando, só que hoje o meu grande questionamento e a minha oração tem sido para que o Senhor traga maturidade para essa geração. De que num tempo onde eu creio que o Senhor faz, eu creio que o Senhor prospera, porque Ele tem feito na minha vida. Mas isso também não nos isenta de passar por adversidades. Não. Então a minha oração é para que essa geração esteja madura para isso. Para entender que no dia mal que chega, quando o Senhor fala para Josué, seja forte ou corajoso, Deus não está anulando a possibilidade de ele sentir medo e se sentir fraco em um determinado momento. Não. Então, por que comigo tem que ser diferente? Josué estava num ambiente de morte também. Mas isso aí, Moisés acabou de falecer e ele é chamado para essa missão. Só que a gente acha que, não, eu não vou passar por isso, eu não vou passar por adversidade, na minha casa não. E não, tem dias que o Senhor escolhe você para passar, até para você ter um amadurecimento no Senhor. Exato. Lembra do cenário quando Jesus está com os discípulos conversando? Jesus está pregando, né? Ele está ensinando, os discípulos estão ouvindo, e ele fala com os discípulos assim, passamos para o outro lado. De fato, assim, estava muito bom você só sentar, só ouvir Jesus falar, ver Ele fazer milagres. Aí Jesus fala para eles assim, eu preciso que vocês cresçam, tenham maturidade e me conheçam, porque foi depois que eles receberam o convite para ir para o outro lado, que eles tiveram a capacidade de conhecer quem era Jesus. Porque então, assim, enquanto eu estava só sentado ouvindo o mestre, estava muito bom. Agora, passar para o outro lado, poxa, meu amigo, de fato eles experimentaram uma adversidade. Foi a tempestade, né? A tempestade. Só que assim, a gente não quer isso. A gente quer ir para o outro lado, anulando a tempestade. E uma palavra que eu ouvi, que eu guardo muito, que é entre o deserto e Canaã, tá, meu amigo? Entre o deserto, a terra prometida ali, tem o teste do tempo, você vai ter que passar por muitas coisas, você vai ter que estar pronto para chegar em lugares, porque se você chegar de forma imatura, você não consegue se sustentar ali. Então, por isso que às vezes a gente passa por algumas adversidades e o Senhor fala assim, eu estou de fato te amadurecendo para que você cresça em mim. E eu pude experimentar isso, eu pude crescer no meu ambiente de dor. Eu vi muitos milagres do Senhor fazer na vida dos outros. Exatamente isso. Foi na tempestade. Eu vi ali a tempestade, eu falei, Jesus, eu vou morrer, igual estavam os discípulos, né? Não te importa que pereçamos? Não é isso, é porque tem dia que Ele vai deixar a gente passar um perrenguezinho. O problema é que a geração quer passar na lancha batendo selfie. Mas é aí que tá aí o problema. Não cresce. Deus tem chamado a gente para um amadurecimento. Você que está vendo esse podcast, amadureça no Senhor. Amadureça. Amadurecendo, você consegue suportar as aflições e atravessar para o outro lado. Tem uma passagem, pastor, o Senhor acabou de me lembrar muito forte. Jesus certa vez estava pregando com a multidão, e aí a multidão vinha no bolo. Que tá vendo que está tendo milagre, tá tendo movimentação, a multidão vem. Só que aí Jesus, Ele quer a multidão,
só que ele separa quem é quem. Exatamente. Aí chegou um cara e falou assim, mas Jesus, eu quero te servir, eu quero te seguir. Aí Jesus falou, mas olha só, Jesus, tem uma coisa. Antes de eu te servir, eu tenho que enterrar meu pai. Aí Jesus vira para ele com muito amor, porque Jesus ama, mas ele fala, deixa que o morto enterra seus mortos. Bem, me segue. É o que aconteceu com o pastor. Imagina se ele faz como esse discípulo, larga Jesus, o ambiente onde estava Jesus, para enterrar o pai. A passagem do pai, infelizmente, já acabou a história dele na terra. O que fica é a história de Jesus com essa pessoa. A gente não pode ver uma vida de lamentação. Teve o tempo de dor, Sim. o pastor teve o tempo de luto dele, Sim. mas no tempo de luto dele, Deus foi tratando a alma dele, foi tratando o coração dele, foi amadurecendo ele. Então não pare por conta de uma morte de alguém, um falecimento de alguém, alguma dificuldade na sua vida, porque isso vai te amadurecer, vai te levar de nível na presença de Deus. Ô Fernando, assim, o evangelho, de fato, a gente precisa sempre buscar crescer, amadurecer, de fato. Eu falei para você, e eu me lembrei que agora, né, dentro do cenário do próprio Neemias, a Bíblia fala que ele era copeiro, né, do rei. Então ele tinha capacidade, a Bíblia vai falar que ele estava servindo vinho ao rei, ele experimentava o vinho do rei. E cara, um dos significados do vinho é alegria. Sabe, Neemias ele estava oferecendo para o rei aquilo que faltava dentro dele. Uhum. E evangelho é isso, é você dar aquilo que você não tem às vezes. Tem dias que você quer uma palavra, só que você tem que liberar uma palavra. Tem dias que você quer um abraço, só que você tem que abraçar alguém. Você quer receber uma palavra profética, você tem que liberar uma palavra profética para alguém. Evangelho é isso. Só que aí você fez menção, de fato, a uma geração que está mais preocupada com a selfie. E só que isso é tão perigoso porque a gente acaba até impedindo, sabe, do Senhor fazer maravilhas no nosso meio. Eu digo muito para alguns amigos que, assim, que o Senhor, embora ele seja soberano e poderoso, ele não divide a glória dele com ninguém. E sabe por quê, Fernando, que a gente ouve com pouca frequência falar que o Senhor ressuscitou mortos? Porque, assim, se eu orar e o morto ressuscitar, eu vou pegar o meu iPhone e vou falar, gente, eu orei aqui e o morto ressuscitou para a glória do Senhor. Será que foi para a glória do Senhor? Então ele conhece a minha motivação, sabe? Então assim, Deus não tem compromisso com quem de fato está preocupado com a sua boa fama, com a sua reputação, com o seu nome, se você vai aumentar o seu número de seguidor. Aí ele vai falar assim, não vou fazer agora nesse tempo, porque essa geração precisa entender que eu ainda sou o Deus do secreto. Que eu ainda sou o Deus que consigo suprir dentro da adversidade. Meu Deus, e não somente livrar, sabe? Que a gente esquece, foi muito bom, o Senhor livrou Daniel e seus amigos na cova dos leões, legal. Então, mas foi na cova. Não foi, sabe, para que eles não chegassem lá. Foi lá dentro. Então, milagre é isso, é você estar pronto para ver o Senhor fazer, mas dentro do ambiente do caos. O que a gente não quer é ir para o ambiente do caos. Mas se você não vai para o ambiente do caos, você não vive milagre. Então você vive sempre o natural e nunca vai experimentar o sobrenatural. E sobre a reputação que o pastor falou, o nosso próprio Jesus ele não se preocupou muito com reputação não, né? Então assim, porque ele como líder, como o Messias, como o Deus encarnado, ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés. Se ele tivesse preocupado com o status, por ser o Deus, ele jamais lavaria o pé de pessoas que teoricamente estavam abaixo dele. Então ele se humilhou. A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 2 que ele se humilhou, se despojou de toda a glória, de tudo que ele tinha no céu e foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, ele não se preocupou com status ou fama. Eu sou rei, né? Se despojou da glória que ele tinha para ser servo aqui e ensinar a gente como deveríamos ser. Servos. Mateus capítulo, o negócio está na Bíblia mesmo hoje aqui, o negócio está na Bíblia puro. Mateus capítulo 20, verso 20 em diante, Jesus vai falar que maior no reino de Deus é aquele que serve. No reino ali, no reino na terra, o governante manda, o rei manda, mas no céu é aquele que serve. E assim, pegando essa linha que você tá boa, tá? Tá bom. Jesus ele nos dá um ensinamento acerca do que é servir. E hoje as pessoas elas estão preocupadas em ser vista e não servir. A motivação é outra, né? E assim, enquanto eu pensar dessa maneira, eu vou ficar fazendo de fato assim obras que serão queimadas e virarão palha, né? Porque eu não entendi para quem é, eu não entendi, sabe, aquilo que o João Batista vai falar que
por Ele, para Ele são todas as coisas, que Ele cresça e diminua. Então é um tempo onde as pessoas de fato não estão prontas para isso. E é aquilo que você falou, sabe? Eu não tenho que olhar a vida social de ninguém, eu tenho que servir, independente de quem seja. Eu tenho que buscar me parecer com o Senhor, sabe? Fazer aquilo que Jesus manda, anular as minhas vontades. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então eu tenho que estar pronto todos os dias a me anular. Sim. O dado muito importante que eu tenho visto aqui na nossa conversa é que Deus está clamando por uma geração de servos, uma geração de pessoas que tem a verdadeira motivação no coração em servir. Sim, primeiramente servir na igreja, nós temos que servir. Todos nós temos atribuições dentro de nossa igreja, seja na mídia, seja como obreiro, seja, enfim, como levar uma água lá para o púlpito do pastor, enfim, nós temos que servir. Mas quando nós vamos manifestar o reino de Deus, é quando nós servimos fora da igreja. Então, uma bolsa que você carrega com uma senhorinha na rua, você está servindo, você está manifestando o reino de Deus. Sim. Quando você faz uma oração no ônibus, eu tenho um testemunho que agora, foi há pouco tempo agora, eu orei por uma pessoa no ônibus. Eu vindo para cá pro estúdio, e aí eu tava com o livro, tá aí o livro, o nome, Liderança de Jesus Cristo, tava assim. Aí o cara bêbado olhou pro livro assim, e você gosta de ler? Eu falei, gosto de ler. Que livro é esse? Eu falei, o estilo de herança de Jesus. Ele, Jesus eu amo. Eu falei, amém. Aí comecei a falar com o cara atribulado. Falei, meu amigo, volta pra casa do seu desviado, volta pra casa do Senhor, cara, não sei o que, o ônibus lotado, todo mundo olhando, eu gosto que olhe mesmo. O ônibus lotado, eu falando alto, meu povo escutar, eu falei, pô, posso orar por você? Fiz uma oração pelo cara no ônibus. Então assim, isso é manifestar o reino. Outra, eu descendo pra Taquara, uma menina atribulada, tadinha. Conversei com ela, falei de Jesus pra ela, falei, posso orar por você? Orei. Então a gente tem que ser ousado, intrépido, manifestar o reino, servir pobre, viúva. Essa é a verdadeira religião, sabe? Onde houver uma alma sedenta, a gente tem que levar água. Exatamente, então manifestando o reino. E como o senhor falou, o senhor tem essa vasta experiência no campo de jovens. Hoje o senhor é pastor de jovens na Advec Recreio. E como é que é liderar jovens? Fala pra mim. Rapaz, eu posso falar pra você que liderar jovem no tempo de hoje é desafiador. É bom, né? Porque você se sente útil, né? E assim, eu não sou tão velho assim, tenho apenas 36 anos, né? Mas é um tempo desafiador porque é um tempo onde é uma geração, ô Fernando, que lê muito, de fato, sabe? É uma geração inteligente, mas é uma geração que não é sábia. Porque inteligência você adquire através do livro, da leitura, né? O que for. Sabedoria vem do alto. E por que eu digo que é desafiador? Eu me lembro que quando eu comecei a liderar jovem, uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração foi ensiná-los, conduzi-los a ter experiências com o Senhor. O que essa geração precisa é ter experiência com o Senhor. Rapaz, só a experiência com o Senhor vai trazer eles de volta para casa. Porque assim, eu posso falar uma coisa para você, Fernando? O que você prega, ele vai surgir um efeito na alma daquela pessoa absurdo. Só que aquilo que ele experimenta vai marcar a vida dele. Porque pregações, outras virão. Outras pessoas falarão até mesmo em cima do texto que você leu. E talvez já fale com ela naquele momento, dependendo do que ela está vivendo. Então esse é o poder da palavra, sabe? Que ela se encaixa no tempo certo. Agora a experiência, ela marca. Então se o jovem ele não tiver experiência com o Senhor, ele tem uma grande probabilidade de se desviar ou de se perder, até mesmo dentro da casa. Porque dentro da casa tem palavra, mas se não tiver experiência, não sustenta ele. Por que eu falo para você isso? É um tempo onde a gente não ouve mais falar que o Senhor curou o aidético. Eu cresci nesse ambiente, eu vi pessoas expelir enfermidade, colocar câncer para fora. A gente tem dificuldade em ver isso.
de orar e uma pessoa, sabe, ser curada de imediato, o coxo andar. Você ouviu isso? Não, estou falando que é um tempo Ah, de não não, ver mais não isso. tem, mas sempre teve. Isso, mas eu já vi, Pô, já vi. Por isso eu tô te falando. É um tempo, cara, eu me lembro de ver pessoas colocar mesmo assim, sabe, o câncer pra fora, aquela coisa absurda. Me lembro de ir em vigílias e o pastor colocar a mão e a pessoa, sabe, começar a andar dentro da igreja. Há poucos dias eu vi uma mulher largar uma muleta, sabe, e os pés dela estavam atrofiados, os pés dela voltar para o lugar, anatomicamente falando, e ela começar a correr dentro da igreja. Meu Deus. Então, é o que eu falo para você, hoje essa geração precisa ver isso. Mas se eles não buscarem isso, de fato eles não serão marcados. Então, assim, liderar jovem é um tempo difícil porque é um tempo onde eles têm acesso a muita coisa. Existe uma permissividade muito grande, né? É pregado por aí uma hipergraça, qual não é a graça de Cristo, onde as pessoas podem fazer tudo o que elas querem. Eles pegam, vinde a mim como estais, mas eles querem permanecer dessa maneira. Então, assim, é difícil porque eu aprendi com a palavra de que eu preciso deixar as coisas do passado, deixar as coisas do Egito lá atrás, para viver o novo de Deus. Sim. Então, assim, é um tempo difícil, mas é um tempo onde o Senhor também, tá? O que alegra o meu coração é porque mesmo num tempo dessa dificuldade, o Senhor tem levantado uma geração com muita força. Pessoas no anonimato, jovens que não vêm de uma família sacerdotal. O Senhor tem levantado jovens que não têm nome, renome, não é conhecido, não tem um número expressivo no Instagram, mas são jovens que têm vida no secreto. Eu falo para você que assim, cara, o que alegra no meu coração é saber que hoje, eu falo isso sem medo de errar, né? O Senhor tem levantado gente aonde os mais idosos, os mais experientes, podem descansar e ficar tranquilos, porque eles vão conseguir conduzir a arca com muita excelência. O Senhor tem levantado essa geração. O Senhor tem fome nos jovens, sabe, nos adolescentes. Então fazer parte disso tudo nesse tempo, para mim é muito gratificante, cara. Poder saber que o Senhor tem me usando, sabe, para algo que está marcando esse século. Porque assim, Fernando, é muito bom a gente abrir a Bíblia e contar a história de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, sabe? Mas vai chegar um tempo que isso aqui vai ser banido, cara. E o que vão contar? Será que vão falar da minha história? Que eu fui alguém que era amado por Jesus? Será que vão falar, poxa, eu conheci o Fernando, que era apaixonado por Jesus, ele era louco por Jesus. E é isso que eu tenho enxertado nessa galera. Falo, cara, vocês precisam construir a história de vocês. Não vai ter mais hoje, no tempo de hoje, Moisés. Não tem mais um Eliseu, sabe? Que vai ressuscitar a filha de uma mulher. Não tem mais Eliseu. Legado, né? É o legado. A gente glorifica o nome do Senhor porque essas pessoas serviram de inspiração pra gente. De saber que a gente também pode ser usada. Mas até quando a gente vai ficar contando a história dos outros? Então, liderar esses jovens nesse tempo, por mais que seja desafiador, me traz muita alegria em poder saber o que o Senhor está fazendo no meio deles. Deus está levantando esses jovens que não têm nome. Eu creio no último avivamento, eu creio no Também avivamento genuíno, eu creio, tenho movimentado nisso. Deus, ele tem levantado jovens, crianças. E é para agora. Para agora, eu Pra creio que do Brasil, certa vez Billy Graham profetizou isso, né? Exato. Billy Graham profetizou e eu creio que vai vir do Brasil. E a gente está vivendo um tempo, sim, Fernando, de um divisor de águas, né? Não somente todo o cenário político que está acontecendo no mundo, tá? Mas eu digo acerca de um avivamento. Né? Eu não estou falando de movimento, não, estou falando de um avivamento, de mudança de mente, né? Mudança de mente, a metamorfose, né? A gente está vivendo isso, aonde você para conversar com algumas pessoas e você consegue sentir de verdade o cheiro de Jesus, cara. São um jovem que fala assim, cara, esse cara é maluco por Jesus. E isso é muito bom, porque você, às vezes, a gente tem a síndrome de Elias. Poxa, eu tô sozinho. Aí o Senhor fala assim, filho, tem mais 7.000 aí, tá? Que estão até melhores do que você.
Então isso é muito bom. Então eu tenho visto isso nessa geração de jovens. Assim, o que acontece é o seguinte, foi um tempo onde a geração passada, de quem tem seus 60, 70 anos, conduziu a arca, entregou pra gente, e se a gente não souber levar essa arca com muita excelência, a próxima geração não vai conhecer a arca, a presença, o poder de Deus. Então isso também aumenta a nossa responsabilidade em conduzir ela com muita excelência, com muito cuidado, com muito temor. Saber que não é sobre mim, é sobre Ele, não é por mim, é por Ele. Me anular e falar, Senhor, será que eu estou conduzindo essa arca da maneira que o Senhor quer? Então, eu sempre tenho orado ao Senhor para falar isso, Senhor, que eu possa ser apenas um canal, que o Senhor venha falar com essa geração através de mim. Sabe, que o Senhor possa me usar somente, Jesus. Eu quero ser apenas usado pelo Senhor, que isso é muito bom, você se permitir ser usado pelo Senhor. Então, liderar jovem nesse tempo, embora seja muito desafiador, né, porque o cenário, de fato, é assustador. Né? A gente vive num mundo onde a promiscuidade tem crescido com muita veemência, onde os padrões babilônicos têm entrado dentro de Judá, né? Então, assim, e eu tenho que, de fato, entender e ser igual a Daniel e seus amigos. Podem querer mudar o meu nome, mas não a minha identidade. Então, eu tenho, de fato, levado essa mensagem. Olha, que vocês cheguem lá dentro da Babilônia. Eu não sei onde é que é a Babilônia, talvez dentro da sala de aula, pode ser. Talvez no ambiente, sabe, onde os amigos, né, de infância, ou círculo familiar, né, é babilônico, pode ser, mas que você não seja influenciado, que você seja influenciador. Então, liderar jovem nesse tempo, embora seja desafiador, eu repito, é muito bom. Amém. Mas o Senhor tem nos dado graça. Amém. Tem uns jovens meio rebeldes, mas... Tem. Mas, cara, mas eu vou falar pra você, mas esses rebeldes, no bom sentido da palavra, são de fato os futuros Billy Graham dessa geração. Com certeza. São, assim, são os doidos, cara. São doidos. Porque, assim, cara, Deus está procurando os doidos. Eu sei. Né? Quando João 4 vai falar que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, até hoje ele está procurando. É quando ele olha para a terra e vê um louco e fala, cara, eu quero isso aí, eu quero esse louco. Doido. Eu quero esse cara que não tem medo de falar a verdade. Eu quero esse louco que está pronto para, sabe? É aquele cara que ele arrasta a multidão para ir para o lado errado. Quando o Senhor salva, ele arrasta uma multidão para o lado de cá. Exato. E o Senhor está procurando isso. Porque assim, ô Fernando, o Senhor ele procura. E o olhar dele, cara, vai em qualquer lugar. Deus ele encontra um louco dentro do baile funk. Ele encontra um louco, sabe, dentro da boca de fumo. Para resgatar, irmão. Isso é graça, isso é graça. O senhor com a história do seu pai já viu muito disso, né? Muito. Cara, eu falo pra você que é muito louco. Eu me lembro de na minha infância, meu pai, ele, assim, de fato, hoje eu tenho ele como uma referência. De verdade, porque eu vi meu pai fazendo muita coisa louca. Que assim, dentro da nossa família, as pessoas também não compreendiam. Meu pai já colocou bandido dentro de casa, cara. Bandido. O cara aceitou Jesus na rua, né? Ele via, assim, eu não vou falar a comunidade para não comprometer nem nada. Sim. Mas o cara tinha fugido, aceitava Jesus e meu pai ali naquela marretada, né? E o cara, eu quero Jesus, mas se eu voltar para lá, eu vou voltar para minha vida. Meu pai falava assim, não, você vai ficar dentro da minha casa. Cara, eu vi aquilo e falava assim, não é possível. E então o Senhor salvou muita gente. E até hoje, cara, eu glorifico muito a Deus, de verdade. Eu passo em alguns lugares, eu tive a experiência há poucos dias de um rapaz, muitos anos que eu não via, muitos anos, né, eu não tinha contato. Ele foi na minha igreja e ele me viu e falou, cara, você aqui. Eu falei, é você aqui. Ele falou, cara, glória a Deus pela vida do seu pai, cara, porque assim, me acolheu e eu falei, caramba, olha isso. Então assim, Deus ele ama os improváveis. Ele ama. O senhor me lembrou aqui uma história, cara, porque quando eu comecei esse ministério, né, de missionário, movimento missionário, e aí eu morava na Taquara ainda e eu ia pra Praça Jauru ali, tinha moradores de rua ali, e eu e mais um amigo, Vinícius, a gente ia pra praça lá pregar, botava uma caixinha de som desse tamanho, um microfone, a gente ia pregar lá na rua. E aí, certa vez eu fui pro monte na sexta-feira, e aí eu cheguei, e aí eu vim pra casa na madrugada,
Aí até passei lá na Praça de Jauru, tinha um monte de gente lá, enfim. Fui pra casa, dormi, acordei de manhã cedo pra ir pra escola dominical. Inclusive, você crente, vai pra escola dominical. Vai pra escola dominical. Os crentes estão faltando escola dominical. Vai pra escola dominical. É isso aí. Eu indo pra escola dominical, caramba, aí o Senhor falou no meu ouvido, atravessa. Aí eu atravessei, tinha um cara sentado lá, um cara que ficava nas minhas pregações lá, o cara tava sem camisa, descalço, todo sujo, todo ensanguentado. Aí eu sentei do lado dele e ele falou assim, eu vou matar, me pegaram na madrugada, eu vou matar. Eu falei, tu não vai matar ninguém, rapaz. Comecei a pregar pra ele, não, mas eu não quero saber, eu vou matar. Eu falei, rapaz, não seja como eles, não ouve minha pregação direto aí e tal. Aí ele falou assim, aí eu falei, o que você vai fazer? Eu morava sozinho, saí da casa da minha mãe, foi a questão do Senhor falou de ter experiência, né? Uhum. Quando saiu, me trouxe de volta para a presença dele, Deus falou comigo assim, sai da casa da tua mãe e vai morar sozinho. Eu peguei e saí, e foi nesse momento que Deus começou a me espremer, forjar meu caráter. Pra E aí você foi crescer, né? Exatamente, aí quando eu comecei a fazer obra na rua. E aí eu falei, não, o que você vai fazer? Você vai lá em casa, você vai tomar um banho, e depois você vai para a escola dominical comigo. Ele, não, mas não tem como ir, porque eu tô com meu garimpo aqui. Eu falei, cadê seu garimpo? Aí ele, tá aqui, eu peguei o garimpo dele, é pra glória de Deus, peguei o garimpo dele, apaguei o fogo, peguei água, joguei água. E isso, os caras que bateram nele a noite inteira, estavam perto de morador de rua vendo. Peguei o garimpo dele, joguei água, limpei tudo, vamos lá pra casa. Peguei a bolsa dele, levei ele lá em casa. Cheguei lá em casa, dei uma toalha pra ele, tomou banho. Deus falou pra mim assim, pega um perfume e dá pra ele. Peguei e dei um perfume pra ele. Sabe o que ele falou pra mim? Há tanto tempo eu não passava um perfume no corpo. Caramba. Dei um perfume pra ele, passou o perfume, quase tomou banho. Passou o perfume. Vamos pra escola dominical. Fomos pra escola dominical, levei ele pra igreja. Chegou na escola dominical, sentamos lá. Acabou a escola dominical, ainda fiquei conversando, ele ficou me esperando lá atrás. Saímos da escola dominical, chegamos, você vai almoçar. Levei ele lá pra casa. Ele almoçou, falei assim, não façam isso na crianças, jovens, não façam, é doideira de quem é doido com Deus, não repete. Cada um na sua, né? Cada um na sua, isso é Deus fala. Verdade. Aí botei ele lá em casa, aí eu falei assim, olha só, eu vou pra minha mãe almoçar e vou ficar na minha mãe a tarde inteira. Tá tudo aí, se tu quiser Não levar façam dela. isso. Não façam isso. É. Falei assim, tá tudo aí. Eu vou pra minha mãe, vou voltar, eu quero te ver aqui. Deixei minha casa. Fui pra minha mãe. Fiquei com a minha mãe a tarde inteira, tranquilo. Voltei. Cheguei lá em casa, quem tava deitado dormindo na minha cama? Ele. Morto, o cara não dormia, tinha um dia virado, cachaçado, drogado, deitado. Eu cheguei, peguei meu celular, fiquei mexendo no celular, ele deitado. Daqui a pouco ele acordou, fiquei conversando com ele até de madrugada. Conversando com ele. George é o nome dele. Conversando com ele. Deu a hora, falei, pô, vou trabalhar, vou dormir. Dormimos. Aí tô deitado, né, mas tô ligado, né. Sim, claro. Mas tô no espírito. Deu 3 horas da manhã, parece que foi assim, pim-dom, o bicho acordou, mano. Puf, acordou, nisso que ele acordou, eu gritei, aleluia, minha alma gritou. Tá repreendendo tudo, né? Minha alma, aleluia. Daí Deus falou comigo, um espírito de morte saiu dele. Eita. Na hora, eu gritei aleluia, minha alma gritou aleluia, Deus falou comigo, o espírito de morte saiu dele agora. Ele foi no banheiro, fez xixi, voltou e dormiu. Deus falou comigo, ele foi liberto agora de um Exu. Nossa. Dormiu. Acordei antes dele, levantei, preparei o café da manhã dele. Falei, você vai trabalhar? Dei o café da manhã pra ele. Falei, ó, tô te servindo, tá? Minha mulher não, eu tô te servindo. Servi ele. Falei assim, eu vou orar por você e você vai voltar a trabalhar. Aí ele falou, amém. Fui trabalhar, falei, quando eu voltar, eu quero te achar na praça que eu vou te levar pro centro de reabilitação, lá no Missão Água. Vou te levar pro centro de reabilitação. Fui trabalhar e fiquei em oração, espírito de oração. Não, Senhor, não deixa ele ir, não deixa ele sair. Voltei, quando eu cheguei lá, tava ele mais um. Aí tava um com a lata de cerveja andando, vamos embora, tu tá comigo, Falei, ele não tá com ninguém, ele tá comigo, filho. Larga a mão dele, tá comigo. Aí tava ele, não, eu vou ali, mano. Filho, tu não vai mais a lugar nenhum, a tua alma agora é de Jesus, tava comigo. Perdeu. Aí, perdeu, aí levei ele pra onde ele tava lá pra pegar as coisas dele. Ele chegou
com uma churrasqueira elétrica. Aí, Fernando, eu tava garimpando, achei pra você. Tá lá em casa até hoje, churrasqueira elétrica dele. Bom, né? Me deu a churrasqueira elétrica, que ele achou no garimpo, e outra. Se você já me viram em missão aí com um casaco camuflado do exército, foi ele que me deu também. Achou Sério, no garimpo. cara? Me deu. Ele me deu, morador de rua me deu. Falei, agora o que você vai fazer? Você vai pegar a van comigo e você vai pro centro de reabilitação. Ele foi pro centro de reabilitação, teve a vida transformada, saiu do centro de reabilitação com a mulher e foi embora. Caramba, isso é evangelho, cara. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Então, uma história não que é ficar restrito às quatro paredes. é um testemunho que eu lembrei agora que da paz de Deus foi benção. Não, isso é gratificante, porque assim, eu também me lembrei aqui, né, de um rapaz que eu consegui ganhar ele na rua também para Jesus. Tive o prazer de batizá-lo, cara. Oh, glória. Poxa, cara, aquilo ali marcou, de verdade. É Marcou mesmo. assim. Tem alguns lances vão marcando a nossa vida, né, ministerial, né, de que você fala assim, poxa, vale mesmo, vale a pena. Vale a pena. Então, assim, acerca da sua pergunta, hoje eu tenho muito, né, tentado passar isso para esses jovens, de que a gente recebe dentro da casa para transbordar lá fora. Manifestar. Não tem como eu só receber, e se eu não estiver pronto para transbordar, outros vão morrer de sede. Então, as pessoas estão morrendo de sede do nosso lado e a gente não consegue levar para eles um pouquinho do copo da água da vida. E assim, cara, eu vou falar para você, não sei se eu vou ser infeliz nas minhas palavras, mas é a sensação que eu tenho. Que embora o cenário mundano está tão caótico, mas nunca esteve tão fácil ganhar almas para Jesus nesse tempo, cara. O peixe tá pulando para dentro do barco, Cara, pensando nem vai lançar ele. Você não precisa fazer muita coisa. Eles estão tão assim, desesperados por conta desse mundo que traz perdição para eles, que eles chegam na igreja, eles estão se rendendo sem nem mais a obrigatoriedade de você prometer que eles terão. Mas só falar que Jesus é a cura, que Jesus é a salvação que eles precisam, é a libertação que eles necessitam, eles se rendem a Jesus. Só que a igreja precisa entender que a gente tem que levar Jesus. É só isso. Sair das quatro paredes, cara. É muito bom a gente ficar sentado no ar-condicionado, recebendo uma boa palavra, uma palavra profética. É muito bom, cara. Poxa, só que lá fora. Até quando eu vou ficar nessa posição de só receber da parte do Senhor e nunca me permitir, sabe, ser usado como um canal para a vida de quem precisa? E você se lembra de quando Jesus ele encontra com a mulher samaritana, ela sai depois do encontro de Jesus e ela vai falar sobre acerca do homem que ela encontrou. E ela vai espalhar Jesus, cara. Então a gente encontra Jesus na fonte, mas não faz igual ela, a gente não vai, a gente fica ali parado, como pedinte, o tempo todo. A gente não entende que a gente até pode chegar como multidão. Foi atraído pelo som, pelo milagre, pela cura, como multidão, você se permite esse lugar, legal. Agora, quando eu entendo o que é ser discípulo dele, eu saio do lugar de multidão e falo, Senhor, vou largar aquilo que tenho, tá? Estou pronto para me entregar, estou disposto a perder, porque o evangelho é isso, cara. Não é sobre só ter, é sobre você estar disposto a perder. Só que se a igreja não entender isso, no século 21, tá? A gente vai continuar padecendo. As vidas estão indo para o inferno porque a gente não toma vergonha na nossa cara. É para você. Meu Deus, olha aí. Se você não tomar vergonha na tua cara, entender o que é ser o pequeno Cristo, tá? Estar pronto para perder sim, sair da sua zona de conforto e ganhar vidas para Jesus. Você está correndo um grande risco de chegar naquele grande dia, você de fato ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Meu Deus, eu gosto disso. Não conheço. Então tem gente que está dentro da casa, mas vai ouvir dele: eu não te conheço. Como assim? Eu estava na tua casa. Não, você só era apenas um ouvinte. Você só ia ali, mas eu não tenho compromisso contigo. Eu nunca tive relacionamento contigo. O que as pessoas têm que entender é isso, Fernando, nesse tempo. O que Cristo quer de uma igreja é relacionamento. É relacionamento. Não existe relacionamento de uma única mão. Tem que ser, sabe, de duas pessoas, relacionamento entre amigos, eu para com Deus, Deus para comigo. Isso é relacionamento. O que a igreja precisa entender é isso. É sair dessa cadeira de multidão, de pedinte e se tornar discípulo. Ide.
Eu converso muito com alguns jovens e falo assim, poxa, pastor, não sei qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Eu falo, cara, é fácil. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Isso aí não foi para ninguém, não foi para um grupo específico, é mandamento de Jesus. Então, quer achar o seu chamado terreno, quer se achar dentro do reino? Vai se lança. Só que é uma geração que tem medo de ir. E aí eu me lembro de Isaías, quando ele se encontra com a glória do Senhor. Quando o Senhor chama Isaías para o ministério profético, embora capítulo 1 ele já havia profetizado e tudo mais, mas o ciclo dele muda a partir do capítulo 6, que ele encontra-se com a glória. Aí o Senhor fala assim, quem enviarei? Ele fala, eis-me aqui, envie-me a mim. Só que Isaías não pergunta, para onde o Senhor vai me enviar? Será que vai ter diversidade? Que a minha geração tá fazendo essas perguntas, sabe? Pô, mas quer garantia. O evangelho não é sobre garantia, é sobre ir. A própria Abraão, quando Deus falou, sai da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Ele não perguntou para onde? Não perguntou para onde, não tem garantia não. Se Deus te chamou, vai sem garantia nenhuma, porque Ele vai te garantir. Falando sobre experiência de relacionamento, nesse momento em que eu saí de casa e Deus me botou morando sozinho lá, eu tive uma experiência muito forte que de fato foi, se for fazer um paralelo, fazer um paralelismo, foi como Isaías. Porque foi uma experiência que marcou minha vida. Eu lembro que eu estava buscando tanto o Senhor, mas buscando tanto o Senhor Deus. Eu estava ganhando muito bem como fisioterapeuta. Muito bem, mas muito bem, muito bem. E aí parece que eu estava me assegurando na finança, né? Sim. E aí Deus ele vai mexer naquilo que é o teu Deus, né? Se o teu Deus for o teu dinheiro, Deus vai mexer naquilo. Se o teu Deus for o teu relacionamento, Ele vai mexer naquilo. Se o teu Deus for a tua casa, Ele vai mexer naquilo, enfim. No que está tomando o lugar do Senhor na tua vida, Ele vai mexer, sem pena, para te forjar. E aí, eu estava ganhando muito bem, aí Deus começou a tirar todos os meus pacientes. Aí eu falei assim, já que o Senhor, chorando, já que o Senhor está tirando tudo aquilo que eu tenho, eu vou me pôr a buscar o Senhor. E aí eu comecei a buscar em jejum, e horas, madrugada, caraca, buscando, só desse jeito, né, que a gente vai. Buscando. Mas eu já aprendi na vitória e na derrota. Eu já aprendi. Não, já aprendi na vitória e na derrota, tô buscando. Uhum. Aí, teve um dia, pastor. Nesse tempo, você aí que gosta que o senhor fala, quer falar, nesse tempo, eu buscando, Deus me deu um caderno. E eu comecei a montar pregação. Então, o rolo descia, pregação, tem um caderninho de pregação. Chegou um tempo que eu estava tão cheio da glória, fui para um culto, tudo aquilo que Deus falou comigo na semana, Deus falou no culto. A glória desceu na casa, eu comecei a chorar, mas eu chorei papo de meia hora. Ninguém entendeu nada. Eu chorando, me debatendo no chão, sem ninguém ter me tocado nem orado. Isso é muito bom. Eu chorando, absurdamente chorando de catarro. Eu saí do culto andando pela taquara, correndo, pulando. Mas pulando de uma maneira assim, parecia que eu tinha ganho na Mega Sena. Uma alegria dentro de mim absurda. Correndo. Atravessei a rua, virei pro morador de rua, agarrei e falei, Deus te ama, Ninguém entendeu nada. Bastou, eu cheguei em casa. Legal. Aí viu como o senhor falou no banheiro. Eu cheguei em casa, olhei pro espelho. O Espírito Santo falou no meu ouvido, buscar-me eis e me acharei com buscar de todo o vosso coração. Aí eu, puf, no chão. Chorei. Hoje de novo. Aí fui tentar levantar, hoje de novo. Legal, então assim, uma experiência muito forte, mas também aconteceu isso primeiro, porque eu estava buscando de todo o meu coração. Isso aí. Entendi que Deus era o único, que eu tinha que amar Deus de toda a minha força, de toda a minha alma. E segundo, eu desafiei Deus. Aí é pedir, né? Eu estava lendo o livro de Ezequiel, aí Ezequiel ele cai a margem do rio Quebar. Aí eu falei assim, pô, Senhor, mas isso aí só na época, né? Isso aí não acontece mais hoje não. Vai nessa. Aí Deus me botou no chão firme, eu senti a glória, eu chorava. Bom, mas já que o papo tá de Bíblia, eu gosto de Bíblia. Vamos pra Bíblia? Senhor me guarda. Pega o jogo aí, Viagem pela Bíblia, por favor, pastor. Agora aquele jogo que você está assistindo em casa, né? Aquele show do milhão. Isso. Você sabe a resposta. Aí chega lá você não sabe nada. É isso aí, né? É isso aí mesmo. Então, ó, o jogo Viagem pela Bíblia, tá? Serão 10 perguntas, ó. O último pastor, vou botar a pressão nele. O último pastor que veio aqui tirou nota 8, hein? Só errou 2. Misericórdia. Não, 5 tá válido. Eu falei pra ele que a média de colégio público, pode ser média 6 aí. Poxa, passou, isso? tá bom. O importante não é a nota no boletim, o importante é quando tu absorveu do conteúdo. Não, e pensando que... Chega na hora que tu tá nervoso, tu erra, mas o conteúdo tá no coração. Estamos falando, na verdade, não somente de sala de aula, né? De um contexto absurdo.
De coisa de anos e anos e anos. Não, e eu vou quebrar também, porque o último pastor que veio aqui foi só sobre os evangelhos. Isso aqui é a Bíblia inteira. Então vou você vai ter que descer a ele. régua. Vou quebrar. Aqui é 4. Vou quebrar pra ele aqui, tá bom? Então, como é que vai ser? Serão 10 perguntas. E aí, vou embaralhar aqui. Vê lá, varão. E aí letra A. Aí a galera da produção aí, ó. O Nicolas tá aí hoje. O Nicolas é uma benção aí. Valeu, o cara faz tudo aí lá na igreja. Toca, faz arte. O cara é desbloqueado, a Liza. E o Marcos tá aí, tá? Eles vão falar a letra e aí eu falo a pergunta. Vai, Marcos, tu que é o homem. Combinado não, né, gente? 2. Não, 2 não, é letra, homem. Tá no mistério. B. Vamos lá, a pergunta é: até quais gerações, ó, fica Calma aí. marcando aí o quanto tá o jogo aí. Até quais gerações dos descendentes de Deus visita a iniquidade dos pais? Vamos lá. Letra A, Absalão. Letra B, terceira e quarta gerações. Letra C, cidade de Davi e Jerusalém. D, Provérbios. E, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Rapaz, a pergunta faz de novo. Até quando? Até quais gerações dos descendentes de Deus visita a iniquidade dos pais? Absalão. Terceira e quarta gerações. Cidade de Davi e Jerusalém. Provérbios, que é a D. Letra E, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cara, eu vou chutar. Letra A, Absalão. Letra B, terceira e quarta gerações. Vou chutar a letra B. Letra B? Vou chutar. Certa a resposta? Aí. Certo, eu chutei mesmo. De verdade. É porque às vezes fica tão fácil que né? 1-0 pastor, hein? Vamos que vamos. Vai, Liza. Letra 2 não, né? Meu Deus. Quem morreu porque tocou na arca de Deus no local chamado mais tarde de Pérez Uzá? Isso aí. Vamos lá, pela cara do pastor ele sabe que tá ali tranquilo. Assim, Vou chutar também. Tô brincando. Oséias. Não. Letra A, Uzá. Letra B, 2 filhos. Letra C, Jerusalém. Letra D, Oséias. Letra E, apedrejado. Uzá. Por isso hoje, se eu errasse isso aí... Tá vendo? Chutei, mas tô brincando. Certa resposta aí, ó. 2-0 pastor. Vai, Liza. Não, Liza foi. Vai, Nicolas. D. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Quem falou isso? Letra A, Vasti. Letra B, 7 anos e 6 meses. Acho que é essa, hein? Letra C, Tarsis. Letra D, Miqueias. Letra E, Saul. Saul. Tô na dúvida entre Miqueias e Saul, mas é Saul. Miqueias. Por isso que eu falei que eu ia chutar, tá vendo? Miqueias. Eu chutei Saul pelo contexto de Davi, quando ele peca, na verdade. Mas isso aí, vai lá. Essa pegou, né? Eu não sabia disso não. Vai lá, vou escolher agora aqui. Meu Deus. Tá vendo a mais difícil, olha isso. Não. Vamos lá. Letra D. Certo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quem falou isso? Mical. Letra A. Letra B, 4º ano. Letra C, uma funda ou atiradeira? Na verdade, aonde está? Em qual livro? Salmos ou Efésios? Salmos. Certa a resposta aí. 3-1, pastor. Vai, Marcos. Isso também. É letra, hein? Essa aí me levava no banco, hein? Letra A. Letra A. Quem foi citado... Tá fazendo a conta aí? Tá. Quem foi citado como justo, íntegro, entre os seus contemporâneos
e que andava com Deus antes do dilúvio. Antes do dilúvio, dilúvio tá bem. Vamos lá. Noé, no quarto dia, um cajado, Números ou Marcos? Repete a pergunta. Quem foi citado como justo, íntegro entre os seus contemporâneos Noé. e que... não é certa a resposta. Tu falou números e falou, olha, é aonde está ou quem é? É, Que é misturado mesmo, né? o negócio é terrível. Vai lá. Tem Z? Z, não. A ou é? A ou é? De A é. Ah, tá. Foi É mais B. difícil dizer. Ela queria te Inventou, pegar aí, ela ela. inventou Ela algo falou aí. Y, viu? Qual? É B. B. Quantos querubins fez Salomão para o templo em Jerusalém? Eita, rapaz. 3 querubins, letra A. 2 querubins, letra B. 7 querubins, letra C. 8 querubins, letra B. 10 querubins, letra Ah, vou chutar essa. Vou chutar mesmo. A. Ó, 3 querubins, letra A. Aham. 2 querubins, letra B. 7 querubins, letra C. 8 querubins, letra D. E 10 querubins, letra A. Tô tentando me lembrar mesmo desse cenário bíblico, não me recordo da numeração exatamente, cara. Tem ajuda dos universitários, tem... Eu Brincadeira. posso repetir aí. Não, eu entendi, de fato, eu entendi. Jesus. Cara, eu vou chutar. Chuta então. Caramba, 3. Meu Deus, 2. Quase. Vai, Nicolas. Se. Tá quanto aí o jogo aí? Tá quanto? 4-2. 4-2. Dois. Tem mais? 4. Tem mais Dois. 4. Não, 4. seis, 4, 4. Tem mais 4. Tá 4-2. Vai. Se. C. Ah, isso aí é churumela. Tu marcou com ele, né? Que instrumento Davi utilizou para cortar a cabeça de Golias? Uma faca, letra A. Uma lança, letra B. Letra C, a espada de Golias. Letra D, uma arma. Meu Deus do céu. Vou chutar. Brincadeira. Letra E, um fuzil. Pode- se eu fosse nos tempos de hoje, eu ia por essa daí. Tô brincando. As espada de Golias. Faz certa a resposta. Muito bom. 5-2, hein? Faltou 3. Sou eu agora. Meu Deus. Quantos filhos... Bati o olho aqui, nem olhei muito. Deus. Quantos filhos teve a moabita Ruth com Boaz? 2. Eu vou repetir, hein? Vai, faz aí. Quantos filhos teve a moabita Ruth com Boaz? Foi Ruth, não fui Noemi. Essa foi Ah! Noemi. Vamos lá. Ruth. Vai. Vamos lá. Ruth. 2 filhos. Letra A. Letra B, 1 filho. Letra C, 3 filhos. Letra D, 4 filhos. Letra E, 5 filhos. Eu vou dar só a referência. Eu tenho que dar a referência, né? Vou começar a dar a referência. Essa resposta tá no livro de Ruth, 4, capítulo 13. Eu li isso. Verso 13. Por isso que eu falei 2 pensando em Noemi, na verdade. Capítulo quase 4, verso 13. Ela sai com seus filhos. Ruth. morre. Quantos filhos? Ruth teve com Boaz. Boaz pegou Ruth lá no campo. É. Casou. Então, não lembro o número exatamente. Tem coisas que Nem eu, passam lembrava, batido, nem eu né? sabia, nem eu sabia. Só foi o que o Lucas falou, genealogia. Genealogia, eu passo genealogia direto, né? Eu tenho que confessar aí, mas... Quais são as opções? 2, 1, 3, 4 e 5. Cara, eu vou chutar 1. Um filho, 1, né? um filho. Acertou, veio do céu isso aí. Eu li isso esses dias, mas não me atentei. Nunca imaginaria que alguém me perguntar a quantidade de filhos. Mas Um foi. filho. Qual o nome? Veio. Qual o nome foi aí que eu não O lembro? nome, O nome, cara. veio. Qual o nome de Ruth com Boaz? Foi nascendo descendência até chegar em Jesus Cristo. Vocês que sabem aí, veio de Ruth. Qual é mano. esse nome? Qual? Obed. 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 Caramba, É que Bíblia. maneiro. Ó. É Bíblia, que é Avô Bíblia. de Davi. Olha aí. É.
Isso aí é Epifania Flame, aqui é Bíblia, pô. Tá vendo aí? Vamos lá, vai, Marco. A. Ah, qual o nome do pai do profeta Samuel? Ué, não tem a resposta aqui. Eucana. Mas nem precisa. É, já Eucana. acertou. Amém. Falta mais quantas? Uma. Fechou. Vai, Liza. É. Quem escreveu mais textos bíblicos posteriormente identificadas como cartas? Poxa. Ah! Ô, Paulão. O apóstolo Paulo, gente, Esse cara escreveu é- 13 cartas. 13. 13 cartas. Quanto ficou aí? 8-2. 8. Caraca, empatou aí! Empatou. Palmas pro pastor. Maravilha. Ó, Posso dizer que eu fui no EBD. Posso Foi no dizer que eu fui EBD, no isso EBD. aqui, ó, foi no EBD. Ó, todo pastor que vier aqui já Acho tá... que eu errei? Eu quero ler depois para aprender com os meus erros com essas duas aqui. Essa aqui. Foi a dos querubins, você falou 3. Foram Isso, 2 foram querubins que ele botou no templo. E sofreira do Senhor, né? Sofreira do Foi Senhor Miqueias. foi Miqueias, você botou Saul, você falou Saul. Deixa eu tirar uma foto só para eu... Isso aí é o pastor mesmo, tá vendo? Isso Eu aprender com os meus erros, né, gente? Isso Ué. aí, ó. A gente não sabe tudo, não tem nem como saber. Mas quando erra, vai lá e corrige, né? Então você, ó, pastor que vier aqui, já tô botando a pressão em vocês. Qual é outra? Já tô botando a pressão. Agora eu vou fazer jus, agora É. o nível tá alto, O amigo. nível tá alto. 2 pastores tiraram 8 aqui. Abaixo de 8, filho, já tá... Tem que voltar pra EBD. Brincadeira. Brincadeira. Então, rapaziada, é isso, muito bom. Esse jogo aqui é uma benção. Aí, Lázaro, pega aí, por Gostei. favor. Mas pra igreja, hein? Isso é bom, hein? Pô, esse jogo é sensação em retiro. Legal. Jogo resenha assim de jovens, é sensação. Pastor, eu lembro que eu falei com o senhor. Sou mais de 70, 36? 36. Eu Faço tenho 37. 34, sou de 90, você é 88? 88. Então, eu sou de 90. Eu ainda cresci numa época que tinha uma coisa chamada Gospel Night. Meu amigo. Eu cresci numa época que Que tinha uma isso? coisa chamada Gospel Night. O senhor curtiu o Gospel Night? Cara, eu vou falar pra você, eu não só curti, como induzi muita gente aí pro Gospel Night. Eu lembro que eu ficava de frente pra arrumar Kombi, né? Na época era Kombi. Arrumava Kombi e van pra levar os jovens da nossa igreja pra ir pro Gospel Night. E assim, vou falar, gente, de verdade, até como pastor de jovem também eu tenho que falar, que tempo bom, amigo. Bom, né? Cara, eu me lembro que as pessoas chegavam na igreja criticando muito. Mas, cara, eu vou falar assim, no tempo que eu ia, tá? Não posso falar de hoje que eu não vou mais, que eu não tenho nem mais idade. Fui, deve ter uns 4 ou 5 anos atrás, fui. Né? O Réveillon. Acho que foi o culto de Réveillon, eu gosto de falar de Réveillon. Ah, sim, maneiro. Cara, eu fui quando deu 2, 3 da tarde da manhã eu queria ir embora, que eu já não tinha mais perna, Sim, coluna sim. doendo, eu entendi que era hora de parar. Mas no tempo que eu ia não tinha essa baderna, como as pessoas dizem que tem, eu não sei. Tá? Hoje eu não sei, não frequento, mas eu faço menção e levanto a bandeira daquele tempo. Era o respeitador, sim. Eu me lembro, cara, de sentir a presença de Deus ouvindo ao cubo, meu irmão. Ao cubo. Mó batidão, aquela letra pesada. Eu falo pra você, não tô falando de coisa dos outros, não. Eu me lembro de me arrepiar todo, eu falo, cara, que é isso? Que unção era aquela? E assim, eu vi Jesus salvando muita gente no Gospel Night. E saudade daquele tempo. Gospel Agora eu quero Night, ser saudosista. Disso eu quero. Gospel Night, cara, era um evento que criaram na época para jovens curtirem, né, da forma correta, sem bebida, Sim, sem sim. droga, e de fato lá a presença de Deus habitava. Pô, né? Eu lembro que surgiu, tinha um cara aí, de repente se ele vê aí, ele vem aí, Adriano Gospel Funk, lembra dele? Nossa, Adriano Gospel Funk. Adriano Gospel Funk, vem aqui no podcast aqui falar com a gente. Mas chuta aqui a laça, né? Chuta aqui a laça. Cara, era muito bom. Você crente, ó, cristãozinho, jovem que quer namorar rápido. Ei, meu amigo. Apóstolo Paulo fala assim, você que é jovem, cuida das coisas do Senhor, solteiro. Só que o jovem, ele tem acima de namorar que quer namorar. Aí o Adriano Gospel Funk falou assim, tem mulher que vai passar na sua frente que é laço. Você vai se envolver, vai sair da presença de Deus, vai dar ruim pra você, só vai perder. Então, É quando verdade. aparecer mulher que nós Deus chuta que é laço. Sansão foi nessa, não ouviu o Adriano Gospel Funk na época? Deu ruim. Deu Mas ruim assim, pra era ele. muito bom. Caramba, muito bom mesmo. Foi que ano, Marco? DNA foi que ano?
DNA Festival. Dois que a gente- anos. Não, tem 2 anos que a gente fez um evento, DNA Festival. Tem até aí. Foi bizarro porque eu, na época, vou confessar, tinha acabado de conhecer o Marcos, e aí uma galera que tá hoje no hype aí, 2 metros, Uhum. Vitinho não foi, mas 2 metros, Nesk Only. Fala aí, Marcos, mais um aí. Silas Magalhães. Conheci o Silas Magalhães lá. Uma galera que tá no hype aí, fizeram o primeiro show aqui no Rio. Foi no Rio, né? O primeiro show no Rio que eles fizeram, vieram de Minas, enfim. Legal. Nem estavam hypados assim, o hype que fala hypados, nem estavam na onda assim. A gente teve o prazer de conhecer eles lá e eu posso falar, eu sou um cara chato por sentir a presença de Deus, sou um cara chato, criterioso. E vou pra glória de Deus, o 2 metros ele entrou pra abrir a parte do trap. O 2 metros ele entrou chamando a presença de Deus com uma unção muito forte, orando, ele e o Nesk. E aí eu pude sentir a presença de Deus muito forte no evento. Era gente falando em línguas no evento de trap, era rajada de língua. Maneiro. E assim, a presença de Deus abundante naquele lugar. Eu posso falar. Religiosos que não nos vão Não. Eu vi, foi muito forte, as letras são bíblicas. Então assim, a galera que tá hoje em 2 metros, assim, na época lá eu conheci eles de oi, tirei foto e foi muito forte. Inclusive estamos querendo voltar, se assim Deus permitir, fazer esse evento. É importante, a galera precisa importante, de verdade, a galera- desses eventos, cara. Então estamos aí programando, se Deus permitir, a gente voltar com o evento. Ô, Fernando, assim, pra ser rápido, né? Eu hoje me considero um pastor um pouco meio que, não vou falar louco não, sou louco por Jesus, mas eu gosto de fato de algumas coisas, assim. Hoje mesmo eu estava escutando, não sei se você já ouviu falar no estratagema de Deus. Já ouvi falar. Estratagema de Deus, é até um trava-língua. Cara, eles vêm com a linguagem do rap massacrante, batendo no sistema, falando da palavra. E eu gosto porque nesse ambiente, tá? A galera fala a realidade, amigo. Uhum. Tá falando a verdade. Então, a verdade em si é que liberta. Então eu gosto, assim, faça assim o próximo. Da sua época era Ao Cubo. Ao Um cara que eu Cubo, escuto muito, DJ Alpiste. Alpiste, Templo Meu Soul. Deus, Templo Soul, Cara, Pregador Lu. Nossa, Lu, Rogério Sarralheiro, Quarteto Feeling, que era Quarteto o FLG. Escuta até hoje legal. FLG, escuta Pô, até muito hoje. bom. Então, ó, e pra quem não sabe, o pastor, ele canta, hein? Ixi. Ele canta. Cantava lá na faculdade. Foi culto agora, culto sábado de Vec Recreio, eu estava lá, ele cantou também, não cantou? Eu lembro. Não! Acho que você cantou com aquele outro menino, qual foi aquele? Cantei com o Iago. Com o Iago, Um pouquinho, né? Nem dá, porque o menino cheio, não é. ele é cheio de Deus, ele. Tem a graça, ele tem- carrega a glória. Carrega. Carrega a glória, Só Iago. tentei ficar ali na orla dele Não. assim. Ele canta e aí, ó, veio da paz de Deus, pediu pro Senhor cantar aí 2 louvores. 2, cara. 2 louvores que marcaram a sua história. Eu vou até marcar, pro Senhor se sentir cantando na glória. Eu vou montar um cenário aqui pro Senhor. Vou montar um Cara, cenário. eu tenho aqui, um ó. problema, cara. Eu sou ruim de letra pra caramba. Vou montar um cenário, entendeu? Porque eu gosto do improviso. Eu sou ruim de letra pra caramba, mas tem 2 canções que eu cantei muito. Marcaram a sua juventude. Aqui, ó, dá lugar aí, pastor, dá lugar. Mas... Entendeu? Marcaram a sua juventude. Você nem mexer nessa jossa aqui, mas. Vai. Gente, eu sou ruim de letra, tá? Eu erro letra. Eu também. Mas essas 2 canções, assim, fizeram parte da minha vida. Uma foi um pouco mais recente agora, né, que eu tive um momento onde ela falou muito e está gritando até hoje no meu coração. Mas essa aqui foi da minha infância para adolescência, que até hoje, de fato, tem uma história com essas 2 canções. Posso cantar? Pode, Só um deve, pedaço de cada abençoa. Um pedaço de cada um. Abençoa, um pedaço. Hoje a moda tá um medley. Deixa eu ver se eu lembro. Tenta fazer um Medley? medley aí, tenta fazer um Rapaz, medley. Eu sou do tempo do medley não, né? Que isso é agora, isso é novo. É agora. Então, vamos lá. A primeira ela falava assim, ó. Pode ir? Pode. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do
meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, eu quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar. E como um sinal que tu estás nesse lugar. E a outra é: és fiel em todo tempo. Vamos ajudar o pastor. Vamos lá, igreja. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Essas duas músicas marcaram a minha vida. A primeira eu cantei dentro do cenário de dor, no luto da minha mãe. E a segunda foi que eu cantei no dia do sepultamento do meu irmão. O Senhor me fez falar: fala que eu sou fiel. Meu Deus. E em todo tempo Ele é fiel. Eu glorifico ao Senhor de forma exagerada porque Ele é bom demais. Aleluia. É isso, meu amigo. Muito bom, viu? O homem canta também. O homem Só desbloqueado misericórdia. também. Canta, prega, Rapaz. dança, manda um passeio lá. Manda um Você passeio não vai ver que eu depois, danço aqui, né? depois do cu da Advec lá, tem um charme gospel lá que o homem fica lá. Tem. É bom. É. Acabou o culto, tem um momento de comunhão. A gente recebe do Senhor, sabe? Depois tem um momento Tem de que se comunhão com os alegrar, amigos. tem que Todo se mundo a gente alegrar. procura proporcionar isso para essa geração. De que a casa do Senhor é o melhor lugar para se estar. Vale a Amém. pena. Amém. É isso aí. Então, o senhor lida com jovens e eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Vamos supor, você faz gabinetes e tal. Aham. Qual a maior dificuldade dos jovens ali? O que eles mais têm sofrido? O que a alma deles mais tem sofrido? E aí, para que você possa falar, porque de repente tem alguém aí que tem sofrido, tem algum jovem que tem sofrido com alguma coisa, e a gente quer levantar um clamor, né, por esses jovens, orar. Eu queria que o senhor respondesse o que tem. Olha, Fernando, nesses últimos dias que eu tenho liderado jovem, pastoreado jovem, né, um dos grandes problemas que eles chegam dentro do gabinete e conversam com a gente é acerca do medo do futuro. Uma que eles têm uma crise de identidade, onde eles não sabem quem eles são, sabe? E Satanás, todo dia ele tenta anular essa identidade. A Bíblia fala que nós somos uma nação santa, um povo adquirido pelo Senhor, né? Mas Satanás ele sempre tenta anular essa identidade. Por conta deles não saber quem eles são, eles têm medo de se lançar por conta da sua crise de identidade. Então eu vou resumir que o maior problema deles está na sua crise de identidade e não saber quem eles são. Estão perdidos nesse cenário e a gente tem que mostrar para eles, de fato, aquilo que eles são à luz da Bíblia, como a palavra vai dizer, né? Para Jeremias, que antes mesmo de te formar no ventre, eu te formei e as nações te dei por profeta. Oh, glória. Então eu sempre tento reafirmar isso dentro deles, porque essa crise de identidade, ela é cruel. A crise de identidade ela leva a cometer falhas, a ter falhas terríveis, né? Sim. Não sabe quem é. Então, Às vezes nem querem errar, nem mas quer não sabem quem errar. eles são. Às vezes Entendeu? o que apresentam faz porque não sabe que de fato é filho de Deus, foi separado antes do ventre da mãe, para que ele está ali. John Wesley, ele tem uma frase que... John Wesley, na realidade, ele me inspira, um dos caras que me inspira. E ele Luz, tem uma né? frase, Luz me inspira, inspira, né? e ele tem uma frase que é célebre, que ele fala que o único propósito do crente aqui na Terra é ganhar almas. Então, a primeira identidade é que você é um ministro, é um ganhador de almas do Senhor. Ponto. E aí você entende que você é filho, o que você faz por ele é por gratidão, por amor dele ter te salvo, ter te tirado das trevas e transportado para a maravilhosa luz.
E nós vamos orar aqui, você que tem essa crise de identidade, que não sabe por onde ir, que se sente perdido, nós vamos orar aqui para que a gente possa alcançar a sua vida aí, tá bom? Então quero pedir pro pastor levantar esse clamor, um homem de oração, um homem que tem como fundamento nos jovens. Eu posso falar porque eu vivo isso, eu frequento a Advec Recreio, o culto de jovens, o Connect, e são jovens de oração, são jovens que prezam pela oração, eu admiro isso. Eu sou um cara extremamente fidedigno no meu caráter, não sou demagogo com ninguém, quem me conhece sabe que eu não sou demagogo, não levanto bola de ninguém. Mas eu vejo isso e eu falo daquilo que eu vejo. Amém. Então eu queria que você pudesse aí levantar um clamor por esses jovens que têm essa crise de identidade. Amém? Vamos levantar esse clamor. Amém. Vamos orar. Você que está nos assistindo, se puder curvar a sua cabeça também, fechar os seus olhos, onde quer que você venha estar, porque eu creio que a graça, ela consegue te alcançar também nesse momento. Amém. Oremos. Pai, nesse momento eu quero te glorificar pela tua bondade, pela tua fidelidade nas nossas vidas. Senhor, nesse momento eu quero direcionar a minha oração para essa geração de jovens, a qual o Senhor tem sede e fome de arrebatá-los, ó Pai amado, para um evangelho genuíno. Mas todos os dias Satanás tem tentado anular a verdade acerca de quem eles são. A minha oração nesse momento é para que a tua verdade venha estar estabelecida dentro do coração deles. Senhor, que todo espírito do medo, todo espírito, sabe, que não provém do Senhor, caia por terra agora. Em nome de Jesus, que eles venham entender que eles são uma nação santa, que eles são, de fato, filhos do Senhor. Espírito Santo, que o Senhor venha reafirmar a identidade do céu neles. Que eles venham, Pai amado, saber que Tu és o único Pai, aquele que não nos abandona em momento algum. Amém. Senhor, a minha oração é para que Teu Espírito Santo os alcance nesse momento. Aonde houver agora um jovem, uma jovem perdido ou perdida, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, com medo do futuro, a minha oração é para que toda unção que despedaça o jugo tenha a capacidade de despedaçar também o medo, anular o espírito de medo. Nós queremos repreender agora em Teu nome. Em nome de Jesus. Senhor, a minha oração é para que eles venham se levantar reconhecendo quem eles são no Senhor. Amém. Que eles venham ter a certeza do seu chamado, ter a certeza para que foram chamados e para que eles consigam, ó Pai amado, glorificar o Teu nome ainda nesse tempo, ainda nessa terra. Amém. Em nome de Jesus, que nenhum jovem se perca por não saber para onde ir, por não saber quem eles são. Em nome de Jesus, que não haja espírito de morte por conta das suas crises de identidade, trazendo para eles ansiedade, pânico. Nós repreendemos agora. Em nome de Jesus. Eu profetizo cura sobre essa geração. Amém. Eu profetizo que o Jeová Rafá, aquele que sara, venha sarar a mente, venha sarar o corpo, venha sarar a alma também. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, e profetizo sobre essa geração vida, apoiando o Teu nome para trazer vida sobre esses jovens. Eu creio, Deus, naquilo que o Senhor começou a fazer. E eu creio que o Senhor vai permanecer fazendo ainda nesse tempo. Porque Tu não és um Deus que começa as coisas e termina na metade. Não. O Senhor conclui aquilo que o Senhor iniciou. Então, nesse momento, ó Pai, conclua a Tua obra no meio dessa geração. Em nome de Jesus. Para que nós possamos espalhar do Teu amor, com convicção, com certeza, sabendo que Tu és maravilhoso. Obrigado por esse tempo aqui precioso também, Jesus. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará também ainda por esses dias. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Agora vem cá. De onde tiraram essa questão de pastor Wakanda aí? Não deixar passar batida, né? Não vou deixar, não. Cara, isso é uma brincadeira até muito saudável acerca de identidade, né? Como a gente acabou de falar acerca de não saber quem eles são, né? Hoje, um tempo onde é muito mimimi, sabe? As pessoas não podem mais brincar uma com as outras de uma forma saudável. Então eu vi o Wakanda como uma identidade, alguém que levanta uma bandeira acerca daquilo que ele acredita, da nação dele que ele acredita. E eu sou cidadão do céu, então assim, antigamente a gente brincava, falava, e aí neguinho, e aí pretinho, hoje em dia você não pode mais brincar com isso, porque o pessoal, é racismo, não sei o que, eu sei quem eu sou. Então assim, Wakanda forever, pode me chamar, eu sou preto mesmo. Poxa, seria uma ofensa me chamar de lourinho, branquinho, porque eu não sou.
Então eu sei quem eu sou, então não tem esse problema não. Então, Wakanda Forever, a galera abraçou isso daí e vão pra frente, não tem problema nenhum quanto a isso não. Então, Show? é exatamente isso, rapaziada. Assim, no reino dos céus não entra cor, né? Não. No reino dos céus só entra alma. Gostei disso, vou levar pra vida. É verdade. No reino dos céus entra alma. O Senhor Jesus não veio para separar a cor, não Não. veio para separar ninguém, ele veio para unir todos os povos. Isso é uma estratégia Os do povos diabo, do né? mundo. Ele Isso veio para é unir diabo. os povos do mundo inteiro em um só reino. E aqueles que aceitarem Jesus e confessar Ele como seu Salvador estarão na glória. Amém? Então, quero convidar vocês a conhecer esse Jesus que é maravilhoso, que transformou a minha vida, que transformou a minha história, transformou a vida do pastor Márcio. Então, eu queria contar também um testemunho com relação a isso. Eu, certa vez, lidando com esse tipo de coisa, né, de apelido e tal, e aí na minha antiga igreja falava muito sobre Fernandinho. Aí, não, tu tem que ser o diácono, da agora diabo, tu é o diácono Fernando. Eu falei, não, pode me chamar de Fernandinho, deixa de Fernandinho mesmo, me chama no diminutivo, que tá bom mesmo, não tô ligando pra isso não, tô ligando em fazer a obra de Deus, tô ligando em fazer aquilo que Deus manda eu fazer na terra. Então, pastor, eu quero abençoar a sua vida, Amém. te agradecer aí por ter aceitado vir falar Prazer, com a gente. prazer. Acredito que foi bênção, né? Com Foi toda bênção. certeza. Pedir pro senhor deixar uma mensagem aí, primeiro para a Advec Recreio lá, para a galera jovem, você que mora aí na redondeza do Recreio aí, vai lá visitar o Connect. Isso aí. Vai lá visitar o Connect, beleza? É bom, o dia de sábado, Deus vai tem ter tempo pra evangelismo isso. agora, sábado vai ter evangelismo. 5 horas lá na Praia do 5 Recreio, horas na posto Praia do 10, posto Recreio, 10. posto 10, vão lá, beleza? Vai ter Um luau depois. luau, Estão convidados, você que mora na Barra do Recreio, Jacarepaguá, Santa Cruz, Campo Grande, Angra dos Reis, Volta Redonda, Macaé, você que mora no Sergipe, Mesquita. Manaus, está Essa aí, convidado, tá vem todo convidado. mundo que nós somos. vem arrasta 100. Vem arrasta sendo bem sozinho não. Todo sábado nós temos o culto do Connect, né, que é o jovem lá da nossa igreja, às 19h30. E cara, Deus tem feito coisas sobrenaturais, assim. Tem. Tá sendo um tempo muito valioso, muito bom estar na casa do Vou Senhor. falar o nome dele, Marcelo. Marcelo. O Marcelo falou assim, a gente tem vivido um tempo, só que eu falo pra ele assim, na verdade vocês não estão vivendo tempo, vocês já vivem há muito tempo isso, pra glória de Deus. É, mas o negócio Pra é doido. glória de Deus. Não, tá cada vez, né? Não, sei, o nível espiritual só aumenta lá. Tem Glória a dias Deus. que tá tão palpável que se você, né, fizer assim, esse movimento... Tu vai pra você glória. pega. É, assim, isso é glórias ao Senhor mesmo, e de fato essa geração precisa. Não é de fato se preocupar com casa cheia, mas se ela estiver vazia da presença, de nada serve. Então a gente Nada está serve. priorizando muito a presença, né, e deixa que as demais coisas ele está fazendo e ele Amém. faz. Então, Deus é bom. fala pros jovens aí. Galera, você que é jovem, ó, tá perdendo sua juventude se você estiver distante do caminho do Senhor. Jesus é muito bom. O céu também é maravilhoso. E o céu é tão bom que eu não posso ir sozinho, eu tenho que levar alguém. Então eu queria que você que está perdido no caminho, você se acha, corra, porque o relógio está, ó, acelerando. Jesus está voltando, ele tem pressa na tua alma. Enquanto você está jovem, tem força, tem gás, gaste as suas energias trabalhando para Jesus. E eu posso te falar, Jesus é o melhor pagador que existe, ele não deve nada para ninguém. Prova viva, eu sou essa pessoa e posso falar isso. Jesus não deve nada para ninguém, está perdendo seu tempo, se desgastando, comprando, sei lá, bebida, drogas, sexo, nada disso se compara com a presença do Espírito Santo. Então, corra, entrega sua vida para Jesus, porque ainda tem tempo. É isso aí. Glória. Maravilha. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Foi uma benção e Tamo junto, amigo. Deus abençoe. Deus abençoe. Wakanda Forever. Wakanda Forever. Amém. Amém.